Olá, prezados ouvintes do Maconhômetro Ciência. Esse que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult, que é o núcleo de pesquisa sobre psicoativos e cultura da Universidade Federal Fluminense. Como sabem aqueles que nos acompanham, esse é um programa de entrevistas com pesquisadores brasileiros e que tem a maconha e a política de drogas como objeto de estudo, e que está na sua terceira temporada. Eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, do Psicocult, e junto com o meu camarada Yuri Mota, tocamos aqui esse projeto de divulgação científica e mapeamento da produção do conhecimento sobre maconha e política de drogas no Brasil contemporâneo. Salve, Yuri! Bem-vindo, meu velho! Salve, Veríssimo! Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Yuri, eu sou formado em Política Pública pela Universidade Federal Fluminense, atualmente estou fazendo doutorado, também na UF, no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. Sou um pesquisador, assim como todos os nossos convidados, e o Veríssimo também vinculado ao Psicocult, que é um núcleo de pesquisa sobre psicoativos e cultura, e ao INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, da UF, da Universidade Federal Fluminense. Bom, o episódio de hoje ele é um pouco diferente, né? Um pouco que foge aí das nossas linhas de roteiro. Ao invés da gente falar sobre, né, um tema de pesquisa com um pesquisador específico, a área de atuação, os desafios de pesquisar sobre drogas no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre o lançamento do livro Maconha, Erva Boa para Pensar, que foi publicado recentemente, em 2023, pela editora Autografia e organizado por 4 pesquisadores do Psicocult, nós mesmos, eu, Yuri, o Marcos Veríssimo, e os pesquisadores Luana Martins e Frederico Policarpo, que hoje são os nossos convidados. A Luana é doutora em Ciências Sociais e Jurídicas pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, PPGSD da UF, é mestre pelo mesmo programa e tem graduação em Letras pela UFRJ e em Direito pela Unirio. Atualmente, a Luana é pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança, PPGJS, da UF, e pesquisadora vinculada também ao Psicocult. Já o Frederico é graduado em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre e doutor em Antropologia pela UF, com bolsa sanduíche na Universidade da Califórnia. É professor de Antropologia da UF, atuando no Departamento de Segurança Pública, no Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança e também no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito. O Frederico é um professor vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e coordenador do Psicocult. O livro Maconha, Erva Boa para Pensar, para poder contextualizar um pouco os nossos ouvintes, ele possui 4 diferentes seções de artigos produzidos por pesquisadores e pesquisadoras do Psicocult, mas também contando com diversas colaborações nacionais e internacionais. E para poder falar um pouco mais dessas 4 sessões, né, os artigos eles exploram os efeitos locais das políticas globais, as perspectivas sobre associativismo canábico, os processos de regulação sanitária e jurídica e as representações sobre a maconha no cinema, na imprensa e na academia. A obra convida o leitor a uma reflexão sobre categorias e conceitos que fundamentam o senso comum, buscando abordar a relativização de fenômenos sociais relacionados com a maconha. Portanto, nossa proposta nesse episódio é propor uma conversa sobre o livro em si, o que o leitor vai encontrar nas suas 300 páginas e também sobre o processo de organização e produção de um livro acadêmico com a temática da maconha no campo das ciências humanas. Salve Luana, salve Fred! Muito bem-vindos ao Maconhômetro Ciência. É um prazer para a gente receber vocês aqui para essa troca de ideias. O Fred revisitando, né, uma vez que ele foi o nosso primeiro entrevistado do Maconhômetro Ciência, ainda em julho de 2021, e a Luana pela primeira vez.
debutando aqui conosco. Enfim, bem-vindos aí, camaradas. Salve aí, pessoal. Yuri, Marco, Gustavo, Luana. Grande prazer estar aqui com vocês para a gente discutir o tema aí do livro, fazer o lançamento do livro aqui. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui. Salve, Fred e Yuri. E vamos embora conversar. É um prazer estar aqui. Bom, então eu proponho que a gente comece com a Luana, pedindo, Luana, para você contextualizar de maneira breve para os nossos ouvintes sobre o que é o Psicocult e o que é o INEAC, né? Lembrando que isso já foi abordado, né, no episódio 1 do Maconhômetro Ciência, mas para que os ouvintes fiquem mais contextualizados do surgimento do livro. Bom, como isso já foi um objeto de discussão em um episódio, vou falar brevemente, né? O Psicocult, como o Yuri já falou antes, é o Núcleo de Pesquisa em Psicoativos e Cultura, que é um subprojeto do INEAC, que é esse grande instituto, né, que abarca uma série de subprojetos e que tem em comum, né, a pesquisa acerca dos conflitos e o modo como eles são administrados. O Psicocult, né, o coordenado pelo Fred, que vai falar mais daqui a pouco, e que já apresentou o nosso grupo no outro episódio. Então, eu acho que o que é legal saber é o que a gente faz como pesquisa, né? A gente tem uma série de pesquisas individuais e coletivas, e eu acho que é um pouco nesse sentido que esse livro se coloca, né? De reunir pesquisadores, não só do grupo de pesquisa, mas pesquisadores parceiros que se dedicam a essa mesma temática, né? A maconha, seus usos, controle, circulação, modos tradicionais de cultivo, plantio, esse tema que é a maconha, né? Eu acho que é isso, né, que a gente vai discutir um pouco hoje, né? Como a gente pode olhar esse fenômeno, esses usos a partir de olhares multidisciplinares, né, e interdisciplinares. Então, o Psicocult, ele tem essa característica que eu acho que é um grupo de pesquisa que se dedica de forma coletiva a uma série de temas que envolvem a maconha, tanto esses usos tradicionais, mas também esse lado do proibicionismo, do encarceramento e os efeitos que as políticas proibicionistas geram, né, com a proibição não só da maconha, né, mas de outras substâncias classificadas como drogas, que, enfim, tem essa dimensão do encarceramento e do controle, né? Então, de forma geral, eu acho que seria isso. Valeu, Luana. E aqui já queria deixar vocês confortáveis e dizer que, apesar da nossa estrutura de roteiro, né, que os nossos ouvintes já estão acostumados, porque são perguntas bem delimitadas aos pesquisadores, eu queria deixar a gente aqui bem à vontade para poder se complementar nas respostas. Enfim, Fred, se você também tiver, né, alguma coisa para falar sobre o Psicocult, sobre o ENEAC e assim por diante nas próximas perguntas, é claro que a gente talvez direcione uma pergunta ou outra para poder aproveitar, né, todas as experiências e ter a oportunidade de conversar com todo mundo. Mas já queria deixar claro aqui que a gente pode ficar à vontade para poder se complementar nas respostas, reflexões, pensamentos, enfim. E aí, vou emendar uma pergunta aqui já para o Fred, e aí se você quiser, Fred, depois ir complementando sobre Psicocult e NEAC, fica à vontade. Vou fazer uma pergunta direcionada pensando no livro, né? Principalmente de como surgiu essa ideia de organizar um livro sobre a maconha dentro do âmbito do Psicocult. Então, pensando que a gente já tem, né, diversas produções individuais e talvez seja um esforço coletivo. E aí seria uma pergunta mais sobre o caminho percorrido até o livro nascer, né? A ideia é trazer quais foram os trâmites envolvidos para poder viabilizar essa produção, como foi o contato com os autores, como a gente escolheu, né, os autores, ou, enfim, fizemos os convites, né? A ideia é explorar mesmo essa coisa empírica da ciência, né? Como a gente faz ciência, afinal, como nasce as nossas produções. Beleza, Yuri. Ótima pergunta. Vou pegar o gancho da resposta da Luana, e também você já reforçou aí agora também na sua pergunta, sobre o livro ser um trabalho coletivo, né? Esse esforço coletivo que
no fundo, é toda pesquisa acadêmica. Nós aqui sabemos, né? Mas para todo mundo que está ouvindo, pesquisa acadêmica, eu costumo falar isso, pode parecer um clichê, mas é a pura verdade. As indicações ou os prêmios, enfim, as bolsas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou até o papel do coordenador de um projeto de pesquisa, é individual. Só que sempre é um trabalho coletivo. Por mais que o professor virar professor titular, o professor ter uma bolsa de pesquisa, conseguir recurso, conseguir concorrer e ganhar num edital, é preciso ter pesquisa, é preciso ter pesquisadores, é preciso ter a vinculação, né, e essa troca, enfim, você tem um grupo de pesquisa. Então, sempre é um esforço coletivo, né? Eu estou falando isso porque esse livro, né, ele é exatamente, digamos assim, a explicitação desse esforço coletivo que é a pesquisa acadêmica, né? Bem, e a ideia do livro, digamos assim, já amadurecendo, eu acho que o Psicocult, né, um grupo de pesquisa, ele é formado em 2018, né, 2019, enfim, é mais recente, mas é que a gente já é um grupo de pesquisa que se reúne há algum tempo, desde que eu virei professor na universidade, o Yuri lembra, já comecei a fazer essa atividade de pesquisa, que é fazer um grupo de pesquisa. Meu primeiro cargo de professor foi lá na UF, no campus de Angra dos Reis, que o Yuri fez o bacharelado lá no curso de Políticas Públicas, né, que eu era professor de antropologia lá. O Yuri, participou dessa criação lá em 2013, 2014, no POP, né, do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas. A temática, né, era mais abrangente, digamos assim, o tema do grupo de pesquisa, mas já tinha um pouco esse direcionamento para pesquisas relacionadas a drogas, né, que é a pesquisa que eu me dedico lá desde o meu mestrado, né, depois do doutorado. Já é um tema que eu estou perseguindo, que me interessa já há algum tempo, e eu tenho desenvolvido isso. Então, o Psicocult, ele já tem um direcionamento maior para esse tema, né? Então, a partir daí que o livro ele vai pegando toda essa trajetória de vários percursos de pesquisa, né, que também mostram a circulação minha e, evidentemente, de todos vocês, quem compõem, né, o grupo de pesquisa, os outros autores e autoras, em vários eventos acadêmicos, em várias reuniões de pesquisas, em vários... Imagino que várias pessoas do Psicocult, ou que já estão aqui nesse livro e tal, já participaram daqui do Maconhômetro, ou a gente já participou de algum evento acadêmico junto. Então, o livro, ele também reúne, né, ele é temático, né, tem o tema da maconha, particularmente, mas ele está reunindo essa longa trajetória já de pesquisa, né, 10 anos, pelo menos, de pesquisa, desses diferentes parceiros, né, de pesquisas que a gente foi encontrando ao longo do caminho, né? Então, de um lado, principalmente, esse livro está reunindo pesquisadores do Psicocult, mas não só, pesquisadores e pesquisadoras de fora do Psicocult, só que já tem esse contato de pesquisa anterior, já nesses eventos acadêmicos, né, como a ANPOX, a Associação Brasileira de Antropologia, enfim. E também uma abertura para novas alianças, né, novas parcerias, né, que a gente também conheceu, né, entrou em contato circulando, né, nesses eventos acadêmicos e fez esse convite, então também uma abertura para essas novas alianças. Então, assim, digamos assim, essa é a primeira dimensão do livro, de como, né, ele foi bolado, é nessa direção. Tem uma outra, digamos, né, os bastidores do livro, que também acho que é muito importante mencionar, que não está no livro, mas é uma pesquisadora muito importante para esse livro ter saído, que é a Sandra Goulart, a nossa colega Sandra Goulart, lá de São Paulo, que, por outras razões, meio que nos procurou, nos provocou a fazer um livro. Eu acho que o Marcos pode, inclusive, falar com mais detalhes, que ele conversou muito com ela nesse primeiro momento. Ela começou a se aproximar de uma editora lá em São Paulo e tinha esse convite de fazer pesquisas com drogas, né? Para quem não conhece, a Sandra é uma das principais, né, pioneiras
e principais pesquisadoras de ayahuasca aqui no Brasil. E, então, essa editora tem também esse recorte. Ela procurou a gente, já sabendo desse grupo, do nosso grupo, do Psicocult, desse interesse todo. E foi aí que a gente começou a pensar, então vamos fazer o livro. Acabou que não foi para frente o projeto com a editora lá de São Paulo. Na verdade, é uma coisa que me parece muito comum, né? Ainda mais se tratando de editoras que vão publicar pesquisas acadêmicas, né? Que tem esse recorte. Ainda mais foi no final da pandemia, então eles tiveram vários contratempos na editora, de financiamento, de recursos, enfim, então o livro não conseguiu sair de lá. E aí a gente foi e já tinha essa provocação da Sandra, já tinha também esse interesse anterior que eu falei que me pareceu um amadurecimento, né? Enquanto grupo de pesquisa, a gente começar a bolar um projeto, de fato, em conjunto que ficasse registrado em livro, que a gente começasse a fazer esse tipo de esforço. Então, juntou essas várias coisas e a gente, então, foi e fez um encaminhamento para Autografia, né, que é a editora que está publicando uma série, né, a coleção de livros do INEAC, Conflitos, Direito e Sociedade. Então, esse é mais um número, né, de acordo com Kant. Ele me falou que tem mais de 60 títulos já, né, com essa pegada bem do INEAC, né, e particularmente agora o nosso primeiro trabalho assim, conjunto, apesar de todo mundo aqui já ter publicado, né, as dissertações e teses de lá, esse é o primeiro projeto do Psicocult. Então foi isso. E só para terminar, para tentar fechar aqui um pouco essa resposta, também teve, que eu acho que é importante falar isso, é também uma prestação de contas, né, de uma bolsa que eu tenho, tanto a bolsa de produtividade do CNPq como a bolsa de jovem cientista do nosso estado, da FAPERJ. Como eu falei no início, né, é uma bolsa individual, só que é uma bolsa individual, digamos, você tem que fazer trabalhos coletivos, para promover e incentivar a pesquisa. E o financiamento veio daí. Então, uma prestação de contas dessas bolsas individuais, mostrando que, bem, o Psicocult está constituído, tem um grupo de pesquisa aqui, tem várias parcerias que nós fizemos, e o livro, né, ele também serve para uma prestação de contas que serve também para fazer esse registro de uma atividade acadêmica, né? Então são um pouco esses os bastidores e da onde surgiu esse livro. E isso demonstra, né, uma coisa que é característico, né, da forma de produção do conhecimento acadêmico, que é essa interlocução com os pares, né? Porque quando a Sandra ela veio nos convidar para organizar essa coletânea, né? Ela já sabia quem a gente era, por quê? Porque nós sempre frequentamos os grupos de trabalho que acontecem na Reunião Brasileira de Antropologia, na Reunião de Antropologia do Mercosul e outros encontros acadêmicos, né? E aí tem o trabalho do Fred nessa frente, da Beatriz Labate, do Paulo Fraga, do Marcílio Brandão, né? Colegas que movimentam, né, essa troca acadêmica que é feita, e aí é justamente nesse momento, né, que quando ela recebe lá o convite da editora para fazer o livro, ela lembrou de nós porque aqui na UF, né, o Psicocult, desde o início, acho que desde antes de se chamar Psicocult, já organizava o seminário para discutir a maconha medicinal, né, as mudanças na legislação e na própria cultura também, né, pegando essa pegada antropológica. Então, enfim, isso demonstra, né, a forma, né, até para o leitor assim menos socializado academicamente, né, essa interlocução pelos pares é que legitima, né, o conhecimento acadêmico, né? E aí, me lembrando, né, que lá naquele começo, nas primeiras conversas com a editora lá de São Paulo, o editor nos dizia que ele queria um livro que fosse para o leigo, né, para uma pessoa leiga. Então, a primeira coisa que ele falou para a gente pedir para os autores evitar era o academicismo, né, empolado, né? E ele pedia que fosse uma coisa que atraísse o leitor, né? Que aí é toda essa questão do mercado, né, que o Fred mencionou aí, né, das editoras, né, direcionado para o mercado. Então, ela queria um produto que fosse para o leitor em geral.
E eu lembro que a gente passou essa recomendação para os primeiros autores que a gente foi convidando, e aí pode ser que isso até apareça em alguma medida na escrita do livro, né? Essa proposta de ser mais acessível, né? Para que qualquer leitor, né, interessado nessa problemática, não necessariamente um estudioso, não necessariamente alguém que está escrevendo uma tese, né, mas o leitor comum, se interesse no livro. E ele acabou ficando com essa cara. Então, eu acho que isso acabou sendo mais um ativo para o livro, né? Mas então, dando continuidade, Fred, eu queria te pedir para você falar um pouco como é que foi a estruturação da obra do livro, né? O livro está segmentado em 4 diferentes seções, e como é que foi pensada essa divisão aí, e como é que os trabalhos dialogam entre si no desenho do livro e dentro do campo de estudos? O livro, bem, é temático, né? Essa que foi, digamos assim, a ideia orientadora, inclusive dos convites, né, para os autores e as autoras. Então ele não teve uma estrutura anterior, os capítulos não foram pensados antes, né? Como era isso, né? Como a gente já conhecia o trabalho de todo mundo, inclusive das pessoas que estão se tornando nossas parceiras agora, mas a gente já conhecia, né, pelas dissertações e teses ou as pesquisas, evidentemente a gente já tinha um pouco a ideia do que seriam os trabalhos, mas não teve uma estruturação antes, não. A ideia orientadora foi o tema, né, foi pelo tema. Então, conforme os artigos foram chegando, né, aí foi sendo, né, a gente foi vendo uma estrutura que já estava surgindo, esses 4 capítulos do livro. Do ponto de vista da estrutura, foi isso. Foi o tema, e a gente deixou os autores livres, inclusive porque isso um pouco que você explicou, né, Mar? Era para ser tem uma certa leveza no livro, para a gente atingir um público maior, então a gente não quis ter uma ideia muito fechada, né? A gente deixou isso mais para os convidados, para os autores se sentirem livres. Então, esse é o primeiro aspecto. Agora, o diálogo do livro, entre os artigos, primeiro ponto, como eu já falei, é temático, né? Todos estão tratando do mesmo tema, que é a maconha. Mas também eu diria que tem um diálogo, digamos, teórico. Tem um pano de fundo aí teórico, mas sem academicismo, sem nada. Teórico, eu quero dizer que todos os artigos partilham, né, compartilham de uma perspectiva das ciências humanas, né? O livro não tem uma discussão, tem discussão com a ciência, discutindo questões científicas, normativas e tal, de moléculas, enfim, mas do ponto de vista do tipo de problematização das ciências humanas, né? E o que eu quero dizer quando eu estou também tentando explicar isso de uma maneira bem simples, todos têm em comum essa perspectiva analítica de olhar a maconha a partir das relações sociais. Eu acho que esse que é o ponto fundamental, que também, além do tema, esse é o diálogo entre todos os artigos, e cada um pega uma perspectiva, mas é sempre isso. A maconha é um veículo para a gente falar das relações sociais que cercam a maconha. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Por exemplo, quais são os sentidos atribuídos ao uso, né? Qual é as formas de falar sobre a planta, de representar a planta, né? De representar a maconha, né? As diferentes concepções sobre os efeitos, né? Até no corpo da planta, as formas de controle, sabe? Enfim. E daí vem o nome do título, inclusive, né? Maconha, a erva boa para pensar. Essa é a ideia, digamos, a ideia mais direta que a gente quer passar, né? Não é um livro de ativismo diretamente, né? Tem até um artigo que vai falar sobre ativismo canábico na Argentina, né? Vai discutir questões muito caras, muito interessantes sobre o ativismo, mas o livro não foi pensado nesse sentido.
ele foi pensado para, de fato, a gente provocar o debate, né? A gente trazer essa perspectiva das ciências humanas, que eu, né, reforçando, botar a maconha para a gente falar das relações sociais que cercam a maconha. Acho que esse seria o ativismo acadêmico, né? Seria assim, essa a pegada do livro, né? Mais do que ser estritamente uma defesa incondicional do uso da maconha, não é muito, a proposta não é essa, né? Apesar de ter, né, evidentemente, quem for ler, quem vai notar que tem uma abertura, né, uma tolerância e uma certa defesa desse direito ao uso, né, mas não é propriamente um ativismo nesse sentido. Só estou querendo reforçar essa qualidade, essa característica do texto, esse subtítulo, Erva Boa para Pensar. Então é para isso. E tem uma outra para os ouvintes aí da área de ciências humanas, né, da área de ciências sociais, e particularmente para os ouvintes que são da área de antropologia, talvez notem, né, vão saber disso lendo também o livro, a introdução principalmente, que tem uma brincadeira aí também com um antropólogo, né, um antropólogo clássico, né, muito conhecido na disciplina, que é o Lévi-Strauss, que é um antropólogo, né, francês, que já morreu e tal, e tem uma obra gigantesca, né, falando sobre várias coisas e tal. Cara, quem for fazer antropologia ou quem é da antropologia certamente vai conhecer o Lévi-Strauss. Mas a ideia que eu estou falando, só estou mencionando ele para explicar essa outra dimensão do livro, das frases dele, do jargão dele, que virou um jargão da disciplina, é essa ideia de que tem coisas que são boas para pensar, né? Isso aí também, falando rapidamente, é ele discutindo, né, essa ciência do concreto, que ele chama de ciência do concreto, né, a forma como as sociedades, né, ditas primitivas, né, sociedades que não deixaram registros gráficos, né, escrita, como sociedades indígenas, por exemplo, né, a pesquisa dele passou por aqui, pelo Brasil, inclusive, como essas sociedades, né, as pessoas nessas sociedades, elas usavam o que tinham no entorno delas, né, para pensar. Então, o que ele está dialogando, né, com o pensamento na época, né, que chamava esse pensamento selvagem de algo primitivo, que seria algo simplório. Então, as pessoas, né, nessas sociedades fazerem representações nos totens, fazerem representações de animais, então seria algo direto, seria sempre algo simplificando, né, como a sociedade ocidental tivesse acima e eles estivessem atrasados do ponto de vista da civilização, enfim, né, essa ideia. E o Lévi-Strauss ele consegue, inclusive, inverter ou quebrar essa hierarquia, digamos assim, e criar uma relação simétrica, né? A sociedade ocidental é igual a essas sociedades indígenas, né? As pessoas têm a qualidade cognitiva iguais a nós, só que eles estão pensando, eles não fazem ciência que nem a ciência ocidental, mas eles têm uma ciência que ele chamou de ciência do concreto. Então, é o que ele vai falar, por exemplo, para terminar, bem, as pessoas usam os pássaros, a cobra, enfim, para fazer representação sobre o clã, por exemplo, não por ser simples e achar que é uma representação direta. Não, ele vai falar que eles também criam conceitos tão abstratos como qualquer conceito da física ou da química que nós temos na sociedade ocidental, para falar dessas relações. Então, eles usam esses objetos, né, essa ciência do concreto, né, algo que está perto deles, esses objetos, ou esses animais, né, plantas que eles têm relação direta, não só para falar desses objetos, dessas substâncias ou desses seres, mas também para pensar as próprias relações sociais, as próprias relações que eles têm. Como nós criamos, aí que é a diferença. A sociedade ocidental vai criar um conceito abstrato, né? Vai falar aquilo a partir da matemática, vai falar a lei da gravidade, a gente usa conceitos e explicações abstratas, né? Que não tem representação concreta, né? E eles usam. Enfim, então ele fala, estou
dizendo tudo isso porque a partir dessa discussão dele, que é uma discussão muito interessante, né? Mas ele está falando tudo isso e para falar isso, olha, né, você usar a planta para falar do clã é boa para pensar as relações sociais, não só a relação. Então, é um pouco também essa ideia que a gente pegou, né? De novo, pegar a maconha como veículo para a gente falar das várias relações sociais que a gente pode ver. Então, não é tratar a maconha como uma droga ilegal, ou se maconha faz mal, ou se faz bem. Né? Não é só isso. Também é. Mas é a gente, né, a partir dessa ideia toda que eu estou falando, pensar, né, a maconha para observar e verificar e ver essas outras relações sociais que cercam, né, a planta. Então é um pouco isso aí. Pô, e é interessante você ir falando, né, sobre as inspirações que ajudaram aí na criatividade do título, porque maconha, erva boa para pensar, também pode ser algo super interpretado pelo senso comum, né? Como uma planta que faz as pessoas pensarem tanto pelos seus efeitos farmacológicos, digamos assim, moleculares, mas também porque, né, é uma droga, né, considerada ilegal, né, e as pessoas que utilizam, algumas delas, desenvolvem um senso crítico em torno disso, né? Então, enfim, é importante pensar isso, né? E também jogando com esse jargão assim, né, da maconha erva boa para pensar, como ela é um ótimo objeto de estudo, justamente para produzir o que a gente na academia produz, né? Que é reflexões. Então, você olhar para essas diferentes questões sobre o tema, né? Políticas, sociais, econômicas, as relações sociais, né? E como isso se cruza, você enxerga dentro do campo da maconha, principalmente aqui no Brasil, que é um contexto, né, do livro, é muito conflituosa, né, cara? Muito conflituosa. As pessoas estão disputando a todo tempo, então, enfim, é um bom objeto de estudo, né? E aí, vou direcionar aqui a minha próxima pergunta para a Luana, e queria te perguntar, Luana, como foi, né, a sua colaboração na organização do livro? E aí, já adiantando, né, que a gente teve aí uma atividade em parceria, né, em contribuição, que eu acho também que é uma parte fundamental do livro, né, de uma produção, de uma obra assim, que é se comunicar com a editora, né? Isso é algo super complicado, enfim. Então, não sei se você vai explorar isso, mas a gente tem muito o que conversar. E aí, inclusive, com fortes emoções de o livro ter sido publicado um dia antes do lançamento. Então, esse livro realmente foi feito, a reta final foi bastante intensa, e eu acho que isso tem a ver com o tempo de edição, né? Que às vezes a gente passa pela carreira acadêmica sem ter esse contato com esse mundo da editoração, né? De livro e esse processo, né? Dos prazos, do tempo, E foi exatamente nesse momento que eu entrei nessa transição do livro, né? De São Paulo para o Rio de Janeiro. Na verdade, quando eu consigo participar de forma mais ativa na organização do livro. Então, essa reta final de organização, né, do contato com a editora, de pensar, e aí eu não sei para quem nunca publicou um livro, né, e eu não sei como funciona com todas as editoras, mas o meu livro individual também foi publicado pela Autografia, tem todo um processo, né, de passar para quem vai fazer a capa, para quem vai fazer o processo mesmo de editoração do livro, o que a gente quer passar, né, com o livro. Então, transmitir isso, né, através de um texto e de passar essa mensagem, de pensar a capa, de pensar o texto de orelha, de pensar a organização mesmo, né, visual das coisas, né, que não é uma coisa que a gente domina. Então, a gente transmitir o que a gente quer passar, o conceito que a gente quer passar com o livro, que aí tem tudo a ver com o que o Fred falou agora, né, dessa discussão do erva boa para pensar, enfim, de tudo isso que já foi falado, mas de traduzir isso para quem vai fazer o livro. E eu acho que isso foi uma surpresa muito boa para nós quatro, né? Que foi a capa.
E aí, esse processo, que inclusive teve eu e Yuri, né, escrevemos o que a gente queria com a capa, e foi um processo interessante, né, de pensar. E, incrivelmente, deu certo, né, porque eu acho que exatamente o que a gente tinha pensado de forma coletiva e que eu e o Yuri ficamos nessa incumbência de colocar no texto, deu certo, né, a gente conseguiu chegar na capa que a gente queria, que conseguia brincar com essa ideia, né, da reflexão e da planta e tudo que circula em torno da planta e a reflexão mesmo, né, que tem tudo a ver com a própria construção do psicocult, né, de como esses diversos olhares, né, que a planta pode provocar estão aí na capa, nos capítulos, nos livros, enfim, nas parcerias que a gente foi desenvolvendo. Agora eu queria sugerir que todos nós fizéssemos uma rodada que a gente pudesse comentar sobre alguns assuntos interessantes abordados no livro. Se a gente fosse passar para potenciais leitores do livro, né, entre nossos ouvintes, que assuntos tratados ali cada um de vocês traria para dizer aos leitores, né, que tem nas páginas dos livros o assunto tal? Boa pergunta, Marco. Olha, vou destacar 2 artigos que são, inclusive, também para deixar registrado para os ouvintes, o que o livro, apesar de falar particularmente aqui do contexto brasileiro, ele também tem uma perspectiva comparada, em especial nesses 2 artigos que eu vou citar aqui. O primeiro é o da Esmeralda Ruiz, em coautoria com Paulo Fraga, que se chama Uso Tradicional da Maconha na Agricultura Rural de La Yesca, no estado de Nayarit, no México. E o outro é da Florência Corbelli, que se chama Surgimento, Desenvolvimento e Consolidação do Ativismo Canábico na Argentina, 20 anos de militância. O ponto que eu ia destacar, além da perspectiva óbvia dessa comparação, eles não estão comparando com a situação brasileira, mas certamente é um convite aos leitores, né, a pensar a partir do texto que você for ler, né, a realidade brasileira, né, se aprofundar mais no que eles estão falando, no contexto que eles estão falando. O trabalho da Esmeralda e do Paulo eu acho muito interessante porque ele vai falar de como a maconha nessa região aqui, né, La Yesca, nesse local, como a maconha não tinha um uso tradicional da maconha. A partir da proibição, ela passa a ter. E por quê? Porque com a proibição, você tem toda uma discussão, né, que o Paulo já está fazendo já há algum tempo, trabalhando com o polígono da maconha, particularmente, de como a proibição, você aumenta muito, né, o lucro, né, do cultivo, né, não só da maconha, mas de qualquer planta que é proibida. Então é muito melhor para os agricultores se dedicarem ao cultivo da maconha do que de qualquer outra planta, né, ou, sei lá, arroz, cenoura. Agora não me veio à cabeça exatamente qual foi a substituição que eles fizeram, mas acontece isso. Então, a maconha ela se tornou muito importante e muito valiosa por causa da proibição e, desde então, você começa a ter, de novo, né, várias relações sociais que foram sendo construídas em torno da maconha, né? E aí ela ganha cada vez mais esse uso, né, formal, esse uso tradicional da planta. Então, por exemplo, tem um trecho que na descrição que eles fazem que a maconha ela até o padre vai e benze a semente, né? Enfim, você começa a ter um esforço, né, lá comunitário em torno da planta, de pensar ela em várias formas, da importância dela, né? Esse todo o universo simbólico que vai sendo construído em torno dela. E, né, como eu já falei, interessante que é a proibição que causa isso. Então, né, por conta disso, entre outras coisas, me parece interessante. E o texto da Florência, ela faz um panorama muito legal, né, como o título diz, de 20 anos do ativismo canábico, que a Florência já acompanha há algum tempo. E é muito legal que aí, com esse aprofundamento, como ela conhece o campo, né, os interlocutores dela,
dá profundidade a essas, né, relações sociais em torno da planta com esse recorte do ativismo canábico, né? E aí coloca em perspectiva, essa perspectiva histórica, né? Por exemplo, o surgimento da maconha medicinal, né? Ela chama desse giro medicinal, né? Quando a maconha medicinal, né? A figura do paciente, enfim, você cria, né? Surge no ativismo canábico essa outra, digamos, né? Quase não um desmembramento, mas cria essa nova rota de ativismo e tal, que, digamos, também avança uma série de pautas, né, muito caras ao ativismo, cultivo, né, acesso à planta, enfim. Então, essa pegada dela dá essa profundidade que, né, me parece bem legal. E, por fim, só porque eu já estou falando assim, de trabalhos que tratam de outros contextos, o artigo do Rafael Zanato, o Rockers, que é um filme de 78, e se chama, né, o Rockers, 1978, clássico da cultura cinematográfica, que é aí é também interessante, né, que o Rafael faz uma análise, um tipo de análise, né, bem detida, né, sobre o filme, com relação às cores do filme, com relação aos planos que são usados no filme, uma análise bem detida e minuciosa dessa representação, né, cinematográfica da planta e falando do contexto da Jamaica, né, nesse momento. E aí ele faz também uma discussão bem legal, como vai aparecendo a coisa do Rastafari, como o Rastafari era perseguido e como também tem a disco, né, essa influência norte-americana na ilha, e aí os rastas o reggae é meio que colocado de lado, enfim, tem todo o preconceito que tem em torno da figura do Rastafari como sendo associada ao crime, ao tráfico, à violência. Enfim, então isso tudo está retratado nesse filme, e aí ele faz uma análise que vai chamando a atenção disso a partir do filme, da produção do filme. Então eu achei também bem interessante. Evidentemente, todos os artigos são bem legais, mas eu só destaquei esses três porque eles falam de contexto fora do contexto brasileiro, né, de forma diferente, que eu acho que pode interessar, vai provocar o desejo dos ouvintes para lerem o livro. Bom, eu não sei não vou dizer aqui o que eu achei mais interessante, porque eu vou falar do meu artigo com o Yuri, e eu não diria que é o mais interessante, mas eu vou falar dele para fazer, na verdade, um diálogo que a gente está conversando bastante em relação ao psicocult. E aí eu vou falar um pouquinho, e Yuri, que está nessa posição aqui de entrevistador, organizador e autor, me complementa. Mas eu queria falar um pouquinho só porque eu acho que dentro desse processo, dessa coletividade, dessas produções coletivas, né, esse artigo que a gente escreveu, que é o último artigo do livro, que se chama Ativismos Antiproibicionistas e Pesquisas Científicas, Reflexões sobre Conflitos e Estratégias de Viabilização a partir do Seminário de Pesquisa sobre os Usos Terapêuticos da Maconha, surgiu muito num sentido de também da materialidade, né, e escrever sobre os seminários que a gente organizou. E aí eu acho que também vem a calhar, porque esperamos que esse ano eles sejam retomados, né, porque desde 2019 a gente não conseguiu retomar por conta da pandemia, que é o seminário de pesquisa sobre os usos terapêuticos da maconha, que é uma outra coisa que a gente fez desde 2016, na verdade, que não teve esse nome, que foi, na verdade, a comemoração dos 10 anos. Comemoração não, foi reflexões sobre os 10 anos da lei de drogas. E 2017, 18, 19, a gente começou, de fato, com esse seminário de pesquisa sobre os usos terapêuticos da maconha, que também tem a ver com esse processo que a gente está falando do livro, né, de chamar nossos parceiros, não só os pesquisadores, mas também nossos interlocutores de pesquisa, né, para pensar e para fazer esses seminários de uma maneira a pensar coletivamente, né, as questões de pesquisa que nos orientam, né, que a gente já falou aqui várias vezes, mas de pensar como essas pessoas e como esse campo, né, da maconha interdisciplinar e tudo isso
como a gente pode ter na universidade um local de encontro entre esses diferentes pesquisadores, né? Desde a biologia, neurociência, agronomia, antropologia, sociologia, o direito, né, a medicina, e esses seminários reúnem esses pesquisadores de todas essas áreas e também os principais atores que estão envolvidos nesse processo, né, da regulamentação da maconha, dos ativistas. E eu acho interessante que esses seminários que a gente organiza desde 2017 reúnem essas pessoas e que são bons espaços para observar como esses discursos eles vão mudando também, né? E aí eu acho que isso tem uma coisa interessante, que eu achei que o artigo do Marcos Veríssimo também aborda isso, e eu não vou falar do artigo dele porque ele está aqui e ele pode falar melhor, dar esse panorama, né, de como esses discursos em torno da maconha vão mudando. E eu acho que os nossos seminários, eles são bons lugares para você observar isso, né? E que conflitos, né, aí para o Bom para Pensar, e que conflitos se dão em torno do próprio ativismo, né? E não estou dizendo conflitos dentro do ativismo, mas conflitos em torno do ativismo, né? Quais estratégias usar, qual estratégia de visibilização, em que medida esses seminários que a gente organizou e pretende voltar a organizar este ano, e aí já fica o convite aos ouvintes para acompanhar nossas redes sociais muito movimentadas, né, do Psicocult no Instagram, e que vão ser divulgados esses eventos, mas que, enfim, tem a ver com esses debates, mesmo que circulam em torno da maconha, e como a UF, né, que é onde a gente está e onde a gente faz esse seminário, onde ele acontece todos os anos, como ele pode ser também esse espaço de encontro e esse espaço de reflexão que eu acho que tem a ver com a ideia do livro, né, de pensar o Psicocult como esse espaço de reflexão, né, e aí nesse sentido, né, que o Fred já falou, não se trata de dizer esse ativismo não é o ativismo que a gente está acostumado a pensar, né, mas de ter na universidade esse espaço de reflexão e de encontro desses diferentes atores que estão discutindo hoje a maconha e como isso vai mudando, né, ao longo dos anos, as estratégias vão mudando. Então é um pouco essa tentativa que a gente fez nesse texto de reunir esses discursos e como esses atores eles falam, né, em público e se colocam a partir desses seminários que a gente organiza. Valeu, Luana. Pô, ainda bem que essa categorização, essa classificação aí que você me atribuiu não é uma questão hierárquica, né? Então eu fico à vontade para poder falar. Mas foi um artigo, né, que a gente escreveu, inclusive durante a pandemia, né? Então a gente chegou a aproveitar, né, um material extenso que está divulgado e publicizado no YouTube, nas redes sociais do INEAC, que todos os seminários que a gente fez, organizou, sobre os usos terapêuticos da maconha, né, foram transmitidos ao vivo. E esse material, né, com toda aquela demanda de organização do seminário, e você ter que se preocupar com coisas muito estruturais, né, ao ponto de dar uma água para a pessoa, ou se preocupar, né, se o microfone está funcionando ou não, a gente acaba ficando muito, atormentado com isso tudo, né, e acaba que as reflexões vêm mesmo depois, né. Então, ter esse material disponível para poder consultar e ver com mais detalhe foi muito importante, né? E aí foi um trabalho de campo que a pandemia suscitou, né? Um trabalho de campo que ali nos primórdios, né, do isolamento social, a gente ficou, bom, mas e aí, né? Os congressos estão acontecendo, mesmo que de modo virtual, e a gente tem aqui a oportunidade, já que está em casa e tal, a gente tem a oportunidade de fazer, né, um trabalho de campo mais minucioso com relação a esses produtos da internet. Então, foi bem legal, a gente circulou esse artigo, né, por vários congressos, a gente conseguiu várias contribuições também de outros grupos de trabalho. Mas é isso, né, eu acho que é realmente pensar como a universidade
ela pode ser um palco, né, para poder evidenciar essas demandas, essas disputas, as performances, né, dos ativistas, das pessoas que integram movimentos sociais, advogados, pesquisadores, né, inclusive tomar a própria academia, o próprio espaço da universidade como, enfim, um lugar de disputa, né, porque a gente ficou pensando muito também sobre essa categoria do antiproibicionismo, né? O que é o antiproibicionismo dentro da universidade? Né? Como ele é visto? Né? Fazer um seminário sobre maconha dentro da universidade, isso gera algum tipo de conflito? Né? E aí, inclusive, tem várias questões políticas que envolvem, né? E acho que o artigo que a gente escreveu ajuda a pensar isso, como o próprio nome, né, do seminário, que é o Seminário sobre os Usos Terapêuticos, Seminário de Pesquisa sobre os Usos Terapêuticos, né, da maconha. Então, por mais que tenha a palavra maconha, né, tem também ali seminário de pesquisa sobre os usos terapêuticos, enfim, várias questões políticas que envolvem também o espaço da universidade, né, e o que é a academia, os nossos objetivos com o evento e tal. Então, né, foi essa reflexão de organizar, mas também produzir, né, algum pensamento, alguma contribuição em torno disso. Mas foi, enfim, foi muito legal fazer esse trabalho com você. Enfim, e aí é muito legal ver no livro, né, essa materialização. E aí chamaria atenção, né, já que a gente está falando, para 2 artigos, né, de pessoas que saem um pouco desse nosso eixo do Sudeste, né, aqui do Brasil. O Fred já falou um pouco sobre os artigos de contribuições internacionais, né, que pensam contextos de fora do país. E aí tem um artigo, né, da Clordana Aquino, que é sobre associativismo canábico na Paraíba, né, então falar um pouco do contexto do estado da Paraíba e como o fenômeno da maconha medicinal está se desenvolvendo por lá. E também da Ellen Caetano, né, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fala um pouco sobre a relação entre maconha e saúde e as controvérsias médico-científicas. Então, né, não vou me estender muito, mas já sinalizando também nessas contribuições aí de outros locais, outros eixos de pensamento do Brasil. Valeu, Yuri. Bom, eu destacaria o seguinte. Enquanto o Fred, né, falou um pouco da perspectiva comparada internacionalizada, e o Yuri já trouxe mais uma perspectiva comparada em outra escala, nacional, né, e o livro tem o mérito de ter essas duas coisas, né, mas aí eu também destacaria, né, um pouco, dando mais uma volta no parafuso, eu destacaria essa perspectiva comparada em escala, do tipo, né, tem muito trabalho que fala do Brasil, né, qual é o panorama da política de droga no que concerne a maconha no Brasil, né? E tem o capítulo de abertura que fala como é a tramitação dessa discussão na ONU, né? Esse mecanismo supranacional, né? E como a gente sabe, né? Essa ordem proibicionista, né? Tá baseada em acordos, né? Supranacionais de criar consenso em torno de como tem que controlar a circulação e atinge a maconha dessa maneira. Então, eu destacaria isso, né? Tem uma perspectiva comparada internacionalizada, tem dentro do país e tem também em escala. E também destacaria, por outro lado, né, o caráter também comparativo em termos disciplinares, né? Que, como tem sido frisado desde o início, né, o eixo é temático, e aí, por ter esse eixo temático já como guia, isso nos permitiu, assim, desenvolver uma proposta multidisciplinar, né? Trazendo trabalhos da antropologia, da sociologia, da historiografia, né? E aí, com destaque para o texto escrito pelo nosso editor aqui do Maconhômetro Ciência, Gustavo Maia, juntamente com o Arthur Silva Lins, né? Que é o texto sobre uma figura que acho que poucos
conhecem, ouviram falar, que é o Duque da Maconha, né? Uma figura de destacada atividade sindical no Rio de Janeiro nos anos 50. Né? Então, eu acho que o livro tem o mérito de trazer essa pegada assim, também multidisciplinar. E o capítulo que eu escrevi, né, ele retrata um pouco como que mudou, né, desde o tempo que eu comecei, lá em 2010, 2011, que eu comecei a fazer minha pesquisa de doutorado, né, que naquele momento versava sobre a questão do cultivo caseiro no Rio de Janeiro, e depois fui para Buenos Aires também fazer a perspectiva comparada, mas que muito se ouvia falar em subsistência, né? Essa categoria de subsistência era o cultivo caseiro associado à ideia de subsistência. E aí eu tento trabalhar ali como que isso mudou, né? Mudou, inclusive, o vocabulário acionado pelos ativistas para pensar novas formas de fazer o ativismo, né? Antiproibicionista. E aí fico no decorrer da escrita, né? Uma coisa que eu fui aprendendo é que talvez poucas coisas no Brasil contemporâneo tenham mudado tanto na última década quanto o Estatuto da Maconha, né? O que se pensa, o que se fala, a própria produção acadêmica sobre isso. Né? Eu lembro que quando a gente começou a estudar isso, né, era ainda relativamente escasso a produção sobre maconha, né? Encontrar livro. Né? Tem, obviamente, os pioneiros, né? Aquele trabalho do Edward McRae e do Júlio Simões, o Rodas de Fumo, que é um pioneiro, né? E depois foram surgindo outros, né? Algumas traduções de trabalhos lá de fora que foram publicados aqui. A gente buscava o texto do Escorrotado para ler em espanhol, né? Eu acho que até hoje não tem tradução esse texto. E era muito por aí. E aí, para nossa felicidade, né, estamos no momento em que a gente organiza um livro e ele vai a público numa constelação de outros trabalhos, né, que versam sobre esse mesmo tema, uma coisa que era absolutamente diferente a papo de início da década passada. Bom, valeu então. E aí, pensando nessas últimas interações, né, últimas perguntas para a gente poder embarcar para a reta final, bom, eu queria perguntar sobre questões futuras, então, novas publicações do Psicocult sobre o tema, outras ações e produções do núcleo, enfim, algum evento vindo por aí. Bom, como eu já adiantei, a expectativa é que ainda este ano, né, este semestre, entre outubro, novembro ou dezembro, né, a gente realize o 4º seminário dos usos terapêuticos da maconha, 4º seminário de pesquisa dos usos terapêuticos da maconha. A gente está nesse processo, esse ano a gente, que tem a ver também com a publicação do livro, né, da bolsa do Fred, né, que é concorrer a editais para conseguir financiamento, porque a gente depende desses financiamentos para não só publicar livros, mas para fazer os eventos, para conseguir chamar as pessoas para que elas estejam presentes na universidade, né, comprar as passagens, enfim, permitir esse deslocamento e que esses eventos possam ocorrer. Então, a gente concorreu a alguns editais e a expectativa é que esse ano realmente a gente realize essa 4ª edição do seminário, que tem essa ideia de, como eu já falei sobre o meu artigo com o Yuri, né, de reunir nossos interlocutores de pesquisa, né, que são as pessoas que estão atuando nas associações, os advogados, médicos, enfim, pessoas que estão atuando mesmo nesse campo e que tem disso a sua luta, ou enfim, a sua forma de trabalho, de atuação. Então são pessoas com as quais a gente dialoga, a gente acompanha. E a nossa ideia nesse seminário é que os pesquisadores debatam, né, com essas pessoas que não necessariamente estão falando a partir da universidade, né, mas são nossos convidados para que falem das suas atuações profissionais e, sobretudo, nesse campo, né, dos ativismos, né, e como esse ativismo vai mudando, que eu acho que tem a ver com o artigo do Marcos no livro que ele acabou de comentar. Então, fica o convite para esse seminário.
E quem sabe ano que vem também a gente consiga realizar um colóquio sobre drogas, mas de uma perspectiva um pouco mais ampla, né, com outros pesquisadores, enfim. Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso dos editais, que eu acabei de comentar, né? A gente tem também pensado, quando a gente escreve esses editais, a gente também pensa nas atividades que a gente desenvolve, a gente também vai refinando um pouco o que a gente faz mesmo, né? De entender o que a gente faz como grupo de pesquisa, quais são nossos pressupostos teóricos e metodológicos, enfim, de pensar o que a gente está fazendo a partir da universidade, de que maneira a gente pode contribuir para esse debate circular, né? Eu acho que a ideia do livro é um pouco essa, de reunir e materializar isso de uma forma que eu acho que tem a ver com o que todo mundo faz aqui, né? Individual e coletivamente, de não ficar restrito ao espaço da universidade, né? Que a gente possa, tanto que esses seminários são todos transmitidos pelo YouTube, eles são facilmente acessados, enfim, então tem essa proposta que a gente possa realmente circular para além da universidade. Valeu, Luana. O livro está na praça, né? Esperamos que o leitor se interesse, o ouvinte que possa se tornar leitor. E então, como é que a gente faz para adquirir o livro? Bem, o livro está em venda no site da Autografia, www.autografia.com.br. Custa R$ 59,90. Bem, aí só acessar lá o site para vocês verem. Pois, só para lembrar também, né, que a gente circula com esse livro em diversos espaços, né, nos congressos de antropologia, no Seminário Internacional do NEAC, enfim, tem o acervo também do NEPEAC, que tem o livro físico para as pessoas que são de Niterói, que são do Rio de Janeiro, enfim, podem encontrar por lá também, beleza? E aí, lembrando também, nossos queridos ouvintes, que aqueles que estão circulando pelos congressos, pelo dia que isso aqui vai ao ar, eu acredito que dê tempo, né, de nos encontrar no próximo congresso da Abrand, que vai acontecer em Brasília, no final do mês de novembro. Né? Para quem não sabe, a Abrand é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas. Estaremos lá e certamente levaremos o livro para aqueles interessados. E obrigado aí pelo interesse. E complemento, Marco, lembrando que também o livro vai ser lançado no encontro anual do INEAC, que vai ocorrer em novembro desse ano. Para quem for de Niterói, vai ser lá na UF. Valeu, Fred. Assim como no encontro anual da Unpox. Bom, massa demais, galera. A gente está chegando em mais um final de episódio. Foi um prazer receber você, Fred, você, Luana, aqui no Maconhômetro Ciência, nossos colegas e amigos do Psicocult. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade e por vocês terem aceitado o convite. Queria deixar também meus agradecimentos aí aos colegas e expressar o quanto foi prazeroso fazer essa edição assim 100% psicocultiana. Valeu, galera. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Yuri. É um prazer estar aqui com o Fred, com vocês, né? Enfim, eu acho que estamos todos entre colegas de trabalho, mas também entre amigos. E agradeço também ao Gustavo aí pela organização. Tamo junto, pessoal. Também eu que agradeço, pessoal. Foi ótimo. Saudar aí o trabalho, né, que o Cannabis Monitor faz, que vocês fazem com esse programa. Muito importante aí para informar bem o debate público sobre essa questão. Então, obrigado. Sempre que quiserem, estou aí. Valeu. Maconha, erva boa para pensar. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Ciência, um programa de entrevistas com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como objeto de estudo e se dedicam a produzir conhecimento científico sobre esses temas nas universidades. Esse projeto é fruto de uma parceria entre o Cannabis Monitor e o Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisas em Psicoativos e Cultura, vinculado ao INCT-INEAC, o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, da Universidade Federal Fluminense. Fica aqui registrado o nosso agradecimento a todos os envolvidos e para poder acompanhar
mais de perto o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. E se você curte esse projeto e vê relevância nessa iniciativa, fortalece o trabalho do Cannabis Monitor, contribuindo com a nossa campanha de financiamento coletivo permanente no Apoia-se. O endereço é apoia.se/cannabismonitor. E é isso. Qualquer merreca ajuda a gente a seguir produzindo e contribuindo para a divulgação científica sobre a maconha no Brasil. A gente fica por aqui. Um grande abraço para geral e até a próxima entrevista. Valeu!